O senhor é pastor hoje da Igreja Batista em Vila Pauliceia, Isso, São perfeito. Bernardo do Campo, São né? Bernardo do Campo. O senhor começou a igreja ou o senhor chegou, assumiu Não, depois? Como que é essa história? na verdade, eu comecei na Convenção Batista Nacional a partir do seminário. Eu não era do seminário, eu não era batista. Eu fui apresentado pelo pastor missionário Manuel de Melo, que era da Igreja Brasil para Cristo, Para Cristo, sim. na Rua Tuiuti. Tem uma foto pequenininha, tal, preto e branco, da minha apresentação. O meu avô era assembleano, o meu pai era assembleano. No momento em que houve o surgimento de novas igrejas, o chamado pentecostalismo neoclássico, que surgiu a Quadrangular, o Brasil para Cristo, a Deus e Amor, esses movimentos surgiram muito fortes nesse período. Meu pai, ele acabou frequentando o Brasil para Cristo, né? Depois, eu sempre acompanhando meu pai, eu participei de algumas igrejas independentes e a Igreja Metodista do Brasil. Depois da Igreja Metodista do Brasil, eu comecei a frequentar um seminário. E no Seminário Teológico Batista Nacional, eu me encontrei mesmo com o Batista. No seminário, nós começamos a entrar em contato com um grupo, né, de irmãos e fundamos a Igreja Batista Nova Aliança, aqui na região da Zona Norte, onde fica aqui o local que a gente está gravando, né? Uhum. E na Vila Nova Cachoeirinha. E lá a gente ficou alguns anos. Meu pai era pastor, eu auxiliava. E me tornei pastor nessa igreja, até que no seminário continuei dando aula, ministrando principalmente ética cristã e história da igreja, e surgiu então a possibilidade de pastorear na Pauliceia. E como o Batista faz, né? Batista ouve alguns pastores e a Assembleia vota, Uhum. e eu fui escolhido pela igreja, né? E isso foi em 2000. Então, desde 2000, eu estou na Pauliceia. A Pauliceia já tinha uma existência, já era uma igreja já consolidada, um povo maravilhoso, e o pastor ele saiu da igreja, né? E então houve essa eleição e eu participei da eleição e fui escolhido. E estou lá até hoje. O pessoal tem me aturado. Poxa, legal, porque acho que deve ter muita gente que imagina que o senhor fundou Não, a a Pauliceia. Pauliceia não. Aliás, a igreja que nós fundamos foi a Nova Aliança, Uhum. né? E na Nova Aliança era a congregação da Igreja Batista do Povo. Ah, poxa, não sabia. Era a congregação da igreja. E a Pauliceia era também congregação da Igreja Batista do Povo. Quem fundou a Pauliceia foi o pastor Hélio. Ele, na época, não era pastor da convenção. Ele convidou o pastor Altilino, que era da Igreja Batista do Povo, e o pastor Altilino ajudou na organização da igreja. Uhum. E aí o pastor Hélio depois fez o seminário nosso, né, se formou, e aí a igreja depois seguiu sozinha, mas também começou como congregação da Batista do Povo. Caramba. Nessa época o pastor Enéas era pastor da Batista do Povo, né? Pastor Enéas. A Nova Aliança, eu me lembro que um dia eu estava com uma piruinha, pegando as cadeiras emprestadas lá da Igreja Batista do Povo. Eu mesmo fui lá, o pastor Enéas falou, pode pegar essas cadeiras, e foram com as cadeiras emprestadas da Igreja Batista do Povo que a gente começou, e num salão alugado que a gente começou a Nova Aliança, né? E na Pauliceia começou também numa casa alugada, que depois o pessoal foi se organizando, compraram, né, uma propriedade, e mais recentemente a gente adquiriu outra propriedade também, ao lado da igreja, e que a gente pretende fazer um trabalho mais social, um Instituto de Ação Social. Poxa, que legal. Ernesto Tonini. Trabalhar com os velhinhos. Poxa, que legal.